Evil completa 20 anos em 2016, com um bom retorno à forma agora. O lançamento do Resident Evil 7 resgata os elementos de terror que consagraram a franquia, e nesse Omelete TV a gente vai explicar por que Resident Evil é a franquia mais importante de terror e quais jogos você deve jogar. Bom, lá atrás, em 96, Resident Evil não criou o gênero de terror, mas foi o jogo que consolidou, né, a fórmula. A gente já teve antes o Alone in the Dark, aquele próprio jogo japonês da Capcom, Sweet Home, né, que inspirou o Resident Evil, mas foi lá em 96 no Play 1, depois no Saturno, no PC, com gráficos tridimensionais. Perfeitos. Perfeitos pra época, né? Incríveis. Teve uma mistura muito bacana de puzzles, combates, história, né, que na época ainda era uma coisa que estava começando a aparecer com mais força nos jogos, tanto que na época a gente tinha aquela dublagem terrível, mas que todo mundo adora porque marcou época. Tem o Jill Sandwich. That was too close. You were almost a Jill Sandwich. E foi legal ver como a série consolidou o gênero e depois rendeu bons frutos, né? Resident Evil 2 ainda é muito querido pelos fãs Eu até acho que hoje. é o mais famoso. Eu acho que é o mais Porque, famoso. assim, mesmo eu que nunca fui muito fã de jogos de terror, assim, acho que foi o que eu mais joguei, o Resident Evil 2. Assim, momentos chaves, aquele Licker saindo da janela logo no começo, sabe? Essas coisinhas, assim, que você sabia que ia acontecer, mas tomava um susto mesmo assim. I love this game. E é uma coisa que é compartilhada desses 3 primeiros Resident Evils que usam a mesma estrutura de gameplay. Eles conseguem criar uma atmosfera de tensão com muitas peculiaridades. Por exemplo, você tinha que disfarçar os loadings de cenário para cenário, e com isso eles faziam aquela coisa que a câmera ia em primeira pessoa na porta, aí abria a portinha. E uma coisa que eu acho muito legal, e inclusive é pra onde a franquia acabou se direcionando aí pros anos 2000, é que eles conseguiram mesclar muito bem a ação com o terror, né? Sem dúvida. Acho que o Resident Evil 4 pontua, assim, o primeiro grande renascimento de Resident Evil, porque a fórmula foi muito legal lá em 96, depois do Resident 2, mas foi se desgastando, né? Virou Teve o Code Verônica é muito legal, mas já menos legal do que os outros. Também. O Zero também. O próprio remake, né, foi muito bem recebido, mas já mostrava ali o desgaste da fórmula. Com o Resident Evil 4, tudo mudou, tanto que foi um jogo que demorou, né, pra ser feito, teve vários protótipos, um deles, inclusive, virou o primeiro Devil May Cry. Verdade. Porque pendia demais pra ação, não tinha cara de... Era legal, mas não era Resident. E o Resident 4 achou um ponto médio ali, né, trouxe de volta a atenção dos primeiros Residentes, mas pesou muito a mão na ação também. Enfim, deu uma nova cara pra série ali que acabou marcando, sei lá, a próxima década, né, de Resident Evil. Os 5 e os 6 seguem essa fórmula. Eu acho que, apesar dele ter essa mudança de gameplay, eu acho que Resident Evil 4 é um dos exemplos mais clássicos de reinvenção de uma franquia completa, trazendo uma estrutura completamente diferente de jogabilidade, mas ele retém a mesma atmosfera de tensão dos outros jogos. Sem dúvida. Só que na cabeça dos executivos da Capcom, eles acharam que o jogo deu certo porque ele teve muita ação. E foi exatamente o elemento que foi sendo levado à frente e sendo aumentado nos próximos jogos, principalmente no Resident Evil 5 e no 6, Sim. que eu acho que seriam os jogos a evitar. O 5, na minha opinião, ele peca muito pela obrigatoriedade de ter um parceiro, de ter uma dupla. Nossa Que isso quebra a tensão, assim, se você tem alguém junto com você o tempo todo, te dá uma certa segurança. Mas, pensando no Resident Evil 5 como um jogo de ação cooperativo, como um Gears of War da vida, ele é excelente. Mas foge bastante da fórmula original. O 5 e o 6, eles deram essa desviada, essa guinada, né, pra ação, que acabou pontuando outros lançamentos, como o terrível Umbrella Corps, que é bem recente. Eu acho legal dos derivados do Resident Evil é que eles são muito abertos à experimentação. Sim. E com isso você tem derivados que acertam muito e outros que erram muito. A gente tem o Umbrella Corps, um exemplo, aquele Resident Evil Operation Raccoon City, que é um jogo Também de tiro péssimo. que é horroroso, Mercenários. terrível, mercenário. Mas, de exemplos positivos, a gente pode falar do Resident Evil Revelations. Sem dúvida. Que ele Caramba, resgatou muito bom, um pouco muito bom. esses elementos de terror, numa época que o Resident Evil era praticamente considerado um jogo de ação, na época do 5, do 6, e ele vem trazendo essa coisa da atmosfera de tensão, que é o que fez a franquia ser tão querida, né? O Resident Evil Revelations 2 faz muito isso, eu acho muito bem. Mas, nesse momento, a gente vive um segundo renascimento de Resident Evil, ao menos na minha opinião, né?
como uma boa franquia de mortos-vivos, ela teima em renascer, que é o Resident Evil 7. Sim. Uma proposta totalmente diferente, ao menos pelo que a gente viu até agora lá na E3 2016, pela demo que foi lançada, né? E disponibilizada pra para PlayStation 4, todo mundo, né? Que Jogar foi muito na bacana. hora, foi muito legal. Eu acho muito legal que definitivamente o Resident Evil, desde 1996, ele deixou um legado que foi se difundindo para jogos com propostas muito diferentes. Surgiu nesse meio do caminho o Outlast, surgiu o Amnésia, surgiu o próprio PT, né, que é a demo do Silent Hills que acabou sendo cancelada pela Konami. Todos esses jogos têm em comum essa coisa da tensão, de colocar o jogador num ambiente que é aterrorizante, principalmente por trazer a mecânica da primeira pessoa, por colocar você junto da câmera. E o Resident Evil 7, ele meio que acaba bebendo de todas essas fontes que, de certa forma, se inspiraram pelo Resident Evil lá atrás. Então a coisa meio que... É um ciclo, né? O ciclo se fechou agora com Resident Evil trazendo todos esses elementos mais contemporâneos, por assim dizer, do terror, pra variar a jogabilidade, pra trazer algo novo para a franquia. Eu só descobri que era Resident Evil 7 durante a conferência, quando apareceu o logo. Eu achei que Eu era... não sabia. Eu achei que era um Eu achei jogo... que era PT. Eu achei que a Sony comprou o Silent Hills, vai fazer, não sei o quê. E aí só no final também, quando Eu mostrou, imaginei nossa... qualquer coisa, cara, menos um Resident Evil. Unfucking believable. Eles pelo menos prometem que vai ser um protagonista novo. Aparentemente, é meio que um reboot da série, assim, é uma aventura que aparentemente parece destacada do resto da cronologia, que é uma coisa que pode alienar um pouco a base de fãs gigantesca que o Resident Evil tem, assim, porque quer queira ou não, a história tem lá seus tropeços, principalmente quando vai chegando nos últimos capítulos, mas o Resident Evil acabou construindo personagens muito carismáticos. O Chris é muito legal, a Jill é muito legal, o Leon é muito legal, e são rostos conhecidos aos quais a Capcom tá meio que abrindo mão em prol de uma direção nova, né? Mas ainda acho que é melhor do que se fosse um reboot mesmo, do tipo, ó, vamos limpar Começar- tudo e é, começar do zero. Não, acho que não vale a pena. Do jeito que a coisa tá feita, ainda abre oportunidade para que os velhos conhecidos apareçam, façam uma ponta. Conhecendo a Capcom, talvez a gente tenha aí DLCs, né, contando historinhas paralelas. Acho que E continuam aberta a porta para spin-offs, né, como mostra bem o Revelations. parece, sei lá, de repente eles podem aproveitar a fórmula de Walking Dead. Criar histórias dentro do mundo já concebido pelos outros jogos. E mais do que preocupante, Brunão, eu acho que esse tipo de atitude da Capcom reforça, assim, o compromisso da produtora de renovar a franquia. Porque seria muito fácil, assim, sim. vamos fazer um novo Resident, dessa vez a dupla é o Leon e o Chris. Isso seria jogar seguro demais. Eu acho que falar que, olha, é um novo protagonista, uma nova pegada, uma nova ambientação, pra mim, pelo menos, demonstra o compromisso da Capcom de, olha, a gente tá empenhado em realmente renovar a série. É uma coisa que o cinema acabou fazendo, assim, o Resident Evil, meio que os filmes acabaram virando uma coisa própria, pegam emprestado alguns elementos do jogo, mas é uma história mais ou menos paralela, não tem muito a ver, que também descamba para a ação, mas também comercialmente dá muito certo. Então, se eles quisessem fazer um Resident Evil nos moldes do 6 ou do 5, provavelmente ele faria sucesso mesmo. Bem, a gente fica aqui na expectativa para ver quantas novidades o Resident Evil 7 vai trazer, mas a gente quer saber de você. Qual o seu Resident Evil favorito? O que você acha mais legal nessa franquia de terror? Deixe aí seu comentário, não esquece de curtir esse vídeo e assinar o canal.